No cotidiano, em algum momento aí da vida, a gente provavelmente já se deparou com essa cena, duas ou mais pessoas conversando sobre Deus e sobre o fato de acreditarem nele e tal, né? Essa não é uma cena difícil de ver, eu mesmo já presenciei, mas e se eu te dissesse que essas pessoas poderiam provavelmente não estarem falando da mesma coisa? É possível? Nesse vídeo eu vou tentar mostrar que uma das palavras, se não a palavra mais falada no mundo, tem em torno dela tanta subjetividade e interpretações equivocadas o tempo inteiro. O quanto que uma simples palavra pode ficar submersa em contradições e conflitos quando estas mesmas pessoas estariam em tese falando da mesma coisa. E do inverso também é válido, né? Eu vou tentar ilustrar e deixar mais claro o meu ponto de vista nesse vídeo. Então, bora que bora. Bom, a ideia de Deus tem uma origem tão antiga quanto o próprio ser humano, né? Desde o início, o ser humano busca entender, por diferentes meios, inclusive, o que pode ter originado tudo isso e por quê. Desde então, várias possibilidades foram levantadas, várias crenças existiram, né? Tanto o Deus Sol quanto os deuses da antiga Grécia. Enfim, a humanidade sempre teve essa inclinação para buscar essa resposta e tal, mas mesmo após os séculos, uma palavra ecoou na cabeça humana: Deus. E o que isso quer dizer exatamente? Essa palavra parece significar tudo aquilo que está acima, o que está além da nossa compreensão. É uma palavra vaga e ampla demais até. O Oriente despontou nesse quesito, com filosofias que buscavam entender esse fenômeno muito antes de Cristo. Muitos filósofos tinham suas convicções, como era o caso de Heráclito, que acreditava no Logos, um princípio divino impessoal, uma razão universal que governa tudo, diferente dos deuses do Olimpo ou Zeus, que era a crença comum naquele período. Platão tinha um demiurgo. É engraçado que hoje se vê muito meme sobre isso na internet, né? Do demiurgo, de transcender a matéria. Aquele dragão lá, cabuloso, né? Que parece o Shenlong de Dragon Ball. Caso você não sabia, esse era o deus de Platão. Mas o que era exatamente o Shenlong, né? Bom, para Platão, demiurgo era tipo um artesão cósmico que moldou o universo a partir do caos. Mas ele não era onipotente, não era pessoal, nem nada. Para Aristóteles era o motor imóvel, uma entidade que move tudo, mas não se move. Não se importa com humanos, não é piedoso nem misericordioso. É uma força que não interfere no universo. Para Epicuro, não era apenas um deus, uma entidade. Se aproximava da crença dos gregos antigos. Não se importava com os humanos. Eles, para Epicuro, estavam mais preocupados em serem felizes em algum lugar, batendo uma resenha. Cada um destes pensadores aí tinham sua ideia da origem divina. Mas não tem como negar, rapaziada, dois deles foram grandes inspirações para desenvolver o cristianismo como é hoje: Platão e Aristóteles. Platão pensava em Deus como essa força cósmica imortal e que habitava o mundo espiritual, transcendental, sendo superior ao plano material, né? Mas antes de entrar mais na influência de Aristóteles e Platão, tem alguns outros pensadores que pegaram a explicação desses dois e expandiram esse tema: Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. O Agostinho de Hipona se inspirou absurdamente em Platão, pegou o conceito que eu citei antes de alma imortal e transcendental e ampliou isso. Desenvolveu o pecado original como conceito teológico estruturado, o que transformou consideravelmente como o Ocidente interpreta culpa e redenção. Tomás de Aquino teve influência absurda mesmo.
Ele pegou o pensamento de Aristóteles, pegou tudo aquilo que fazia sentido e tinha coerência da ideia de Deus e encobriu com fé cristã, como quem pega uma cama de bola e coloca uma capa dura por cima, costura e vende. O Deus do Antigo Testamento era bem diferente do Deus atual. Era muito semelhante aos deuses do Olimpo. Bebiam, festejavam, faziam a farra e eram emotivos, enfim, né? Olha só. Por isso eu falo que Aquino teve uma absurda influência. Ele moldou a imagem do Deus cristão. Ele pegou aquela capa velha com cama furada e revestiu com uma cama e capa nova, mais bonita e aceitável. E teve outro, que não é exatamente um filósofo, mas que teve tanta importância para fundar o cristianismo, que a gente conhece hoje, quanto os outros, se duvidar até mais. Esse foi Paulo de Tarso, um cidadão romano e judeu. Nasceu como santo, um cara privilegiado. Ele era um fariseu, ou seja, conhecia pra caralho da lei judaica. No início esse cara foi um perseguidor de cristãos, mas no caminho para Damasco ele teve uma visão de Jesus, viu uma luz intensa, começou a ouvir vozes e ficou cego por 3 dias. Na época não sabiam de esquizofrenia, então ele ficou conhecido como um grande propagador do cristianismo. Na real, mano, o maior propagador. Mas o irônico é que esse cara nunca conheceu Jesus na vida. A única fonte dele era experiência mística pessoal e relatos dos outros. Mas mesmo assim ele mudou muita coisa. Se o mano JC pregava só para os crias, ou seja, para os judeus, dentro do judaísmo, a partir de Paulo, não mais. Paulo fez a ponte do cristianismo para os gentios, os não-judeus. Antes, para tu entrar no judaísmo, tinha que seguir a lei mosaica, se circuncidar e seguir dieta alimentar. Mas Paulo olhou tudo isso e disse: foda-se, isso não importa. A fé no mano JC é suficiente, o que até hoje molda o pensamento das pessoas, principalmente aqui no Ocidente. Já vi muita gente comentar que para seguir Jesus Cristo não precisava frequentar a igreja, ou fazer oração, ou comunhão. A fé era o que importava, exatamente o que pregava Paulo. Ele também desenvolveu a teologia da graça. A salvação não vem de obras, mas sim de fé, o que contradiz o que Jesus dizia nos evangelhos, em que obras e comportamento importam, e muito. E isso é muito curioso mesmo, na verdade. Paulo moldou o pensamento do cristianismo a um ponto em que o seguidor não precisava mais se preocupar em como agia, mas sim no que acreditava. Isso deu margem para muita merda que aconteceu depois, mas também deixou lacunas grotescas no cristianismo. Lacunas essas que possibilitaram divergências de pensamento e atitudes dentro do próprio cristianismo. A humanidade no geral criou vários pensamentos, lendas, religiões a tentar explicar Deus. Lógico, isso é válido para todas as religiões do planeta, mas não tem como não falar do cristianismo. Até porque essa religião fez e ainda faz parte da minha vida, do meu dia a dia, para onde quer que eu vou, eu vejo, ouço representações dela por toda parte. E dentro dessa religião em específico que se nota, que fica evidente a lacuna que a palavra Deus causa nas pessoas, mesmo em uma única religião. Platão e Aristóteles desenvolveram sem querer o modelo. Agostinho de Hipona se inspirou em Platão e desenvolveu uma estrutura, uma teologia que falava sobre o pecado original. Tomás de Aquino pegou o pensamento de Aristóteles e deu uma capa bonita para o pensamento. Desenvolveu o cristianismo como é hoje, mas, mesmo assim, ainda faltava algo. O cristianismo não seria como é até hoje só com eles. Por isso a figura de Paulo de Tarso é tão impactante. Não sei se você notou, mas todos eles falavam de uma figura só: Deus. Todos estes que eu citei tentaram explicar essa origem. Mas eles falavam a mesma língua? Lógico que não, óbvio. Agostinho se assemelha ao pensamento de Platão, mas reformulou, modificou, não era a mesma coisa. Tomás de Aquino ampliou o sistema de Aristóteles e colocou fé nisso. Também não era mais a mesma fita. Paulo de Tarso tinha uma relação platônica com Jesus, mas nunca sequer viu o cara. Resultado,
modificou coisa pra caralho. Tanta coisa que, se Jesus era quem formou o cristianismo, a partir de Tarso talvez não seja o mais preciso dizer. Todos eles falavam sobre Deus, mas nenhum deles concordavam sobre a origem, a explicação. E caso ainda não seja o suficiente para te provar isso, ainda tem mais. Todas essas inconsistências levaram a fragmentações do próprio pensamento cristão. Alguns pegaram no que Platão pensava e formulou uma religião própria. Outros Aristóteles, ou alguns Agostinho, outros Tomás de Aquino. Teve também quem pegou apenas o que Jesus Cristo pregava e seguiu. Mas outros, inclusive vários, pegaram o que formulou Paulo. Deus se fragmentou a um ponto em que a palavra virou uma caixa vazia, como um gato de Schrödinger. Só que nesse caso, ao invés do gato estar vivo ou morto, o gato pode ser um artrópode do Ben 10, um gato de botas, um lula molusco, um Shenlong ou só um gato mesmo. Ambos podem ter interpretações diferentes, mas todos irão se referir à mesma frase, o gato de Schrödinger. Trocando pelo tema da conversa, Deus. Mas a real, meus caros, é que não precisa ir muito longe ou voltar no ano de 1200 para perceber esse fenômeno. Não é nem um pouco raro você ver duas pessoas, dois grupos, usando a mesma palavra e querendo dizer coisas completamente diferentes. Pode ser na sua casa, foi na minha, na real às vezes é até hoje. Aqui onde eu moro mesmo já teve discussão de duas pessoas que acreditavam e acreditam até hoje em Deus, mas chegavam até ele por premissas diferentes, né? Até conclusões diferentes também. Aqui onde eu moro, a distinção é muito clara: católicos e evangélicos. Dificilmente você encontraria alguma outra vertente ou até religião diferente. Dentro da minha família também acontece isso. No almoço de domingo, tava todo mundo comendo e conversando numa boa, mas quando a conversa ia para esse assunto, o bagulho ficava louco. Dentro do catolicismo, né, é muito comum você ver o culto aos santos. Então, muitas pessoas têm quadros deles na parede, por toda a casa. Já os evangélicos não cultuam isso. Na real, eles até não gostam. Já ouvi parente meu dizer que isso é desnecessário e que nenhum santo tem poder nenhum. Mas agora, saindo do assunto familiar, vamos entrar em assuntos históricos para elucidar mais o meu ponto. A Guerra dos 30 Anos, ali na Idade Moderna, né, foi travada entre católicos e protestantes. Como eu já falei, eles adoram o mesmo Deus, o mesmo Jesus, a mesma Bíblia, mas a diferença não é só a questão dos santos, também tem a diferença de obediência ao Papa, sacramentos e tal, no caso do catolicismo. O Deus protestante era direto, não dependia de intermediários e é acessível individualmente. Tá, mas o que rolou nessa treta toda aí, né? Só foram de arrasta umas 8 até 12 milhões de pessoas por causa disso. E também as cruzadas, por mais que seja conhecido que foi entre cristãos contra muçulmanos, eu vou falar especificamente da Quarta Cruzada, lá em 1204. Bom, os cruzados fizeram uma baguncinha e saquearam Constantinopla, que era uma cidade cristã, ou seja, cristãos derrubando cristãos em nome de quê? Jesus Cristo. Olha só que bacana. Isso que eu não citei, as bagunças que rolaram de uma religião para outra totalmente diferente, né? Se a mesma já é o suficiente para fazer isso, quem dirá a oposta. Acho engraçado até que algumas pessoas religiosas, quando veem algum estudioso, seja ele cientista como Einstein, ou filósofo como Spinoza, etc., falando sobre Deus, essas pessoas associam que estes estão falando sobre o mesmo Deus. No fim, rapaziada, Deus é o gato de Schrödinger da linguagem. Existe e não existe dependendo de quem abre a caixa. E o problema é que todo mundo acha que tá abrindo a mesma caixa. Toda vez que alguém diz eu acredito em Deus e o outro concorda, existe uma chance real de que eles nunca tenham concordado em nada. Se alguém me perguntasse se acredito em Deus, eu perguntaria primeiro, qual? Porque isso faz toda a diferença. E essa pergunta aí
quase ninguém faz. Bom, é isso aí. Por causa do microfone, a minha narração ela fica um tanto limitada. Eu também falo baixo pra caralho. Então não sei, às vezes a minha voz não tá do jeito como eu gostaria, mas eu tento fazer o que dá, né? Mas tem um microfone novo chegando aí, então espero que melhore nos próximos. Enfim, acho que eu consegui mostrar bem o meu ponto de vista. Diferente de outros vídeos em que eu tento ser mais imparcial. Bom, não exatamente imparcial, né? Mas meu ponto acaba ficando subjetivo demais. Nesse não. Eu acho que ficou claro, né? Enfim, comenta aí sobre o que você achou interessante do vídeo, de parte em específico, se concorda, discorda, enfim. Mete bala aí, né? É isso. Até a próxima.